Como diferenciar uma patologia de uma psicossomatização? Esse será um tema no eixo central do nosso estudo de caso de hoje, que eu vou começar já a compartilhar com vocês agora. Vamos lá comigo. No outro vídeo eu demorei, né, para hora que eu troco a tela aqui, eu tenho que vir mais para o meio, eu demorei a fazer isso. E o caso de hoje que está aí para vocês é do Leonardo, né? Então o Leonardo, ele tem 39 anos de idade, ele é casado, tem um filho. Ele é CEO de uma multinacional. E a queixa dele aqui no nosso consultório é burnout e ansiedade. E ele usa ansiolítico e fitoterápico. Então ele já está tomando aí um medicamento e também está com um fitoterápico, né? Geralmente são recomendadas para as pessoas que estão com sintomas mais leves e tudo mais. Só que o medicamento fitoterápico, ele tem uma coisa que é um pouco delicada, né? Não precisa ali de uma prescrição médica, por assim dizer, por isso é fitoterápico. Então a pessoa já compra, né? Pode comprar ali por livre, espontânea vontade. Eu não indico que vocês façam isso com nenhum medicamento, inclusive fitoterápico, tá? Por mais leve e brando que seja. Nenhuma dipirona, nenhum Dorflex, não façam isso. Vamos lá. Ele se tornou CEO da empresa há um ano, né? Então, e ele gosta de praticar judô e mountain bike. Que legal. Ele se sente tenso quando está com a família desde que assumiu um novo cargo. Ele gosta de assistir campeonatos de mountain bike pelo YouTube. Caramba, olha aí. Campeonatos de mountain bike. Eu não faço ideia como deve ser um campeonato de mountain bike. Ele fala 3 idiomas, português, inglês e alemão. Então é um rapaz, né? Ele tem 39 anos de idade, mas culto em certo sentido, porque ele tem uma instrução ali, não só um cargo importante, né? Mas fala 3 idiomas, isso é interessante. O alemão, né? Que é muito diferente. Então o alemão, pela empresa, né? Talvez a empresa ali e o cargo necessitava aqui desse pré-requisito, então interessante, né? Falar ali o português, o inglês e o alemão. Tem gente que não considera o português, né? Porque é a língua nativa, mas para a questão do estudo de caso é importante isso aqui, né? Para fazer essa apresentação. Bom, a primeira coisa aqui que eu quero falar para o estudo de caso hoje, que eu não falei em nenhum outro estudo de caso, é exatamente sobre queixa latente, né? Eu ensino isso dentro da aula Como Fazer um Bom Atendimento dentro da Comunidade Brasileira de Psicoterapia, é o primeiro link fixado aqui. Lembrando que esse estudo de caso tem o intuito de fornecer para vocês métodos tanto para ajudar, né, as pessoas, para ajudar o seu cliente, não como o único método, mas como métodos, um método possível. E para quem sofre com burnout, como o caso aqui do nosso paciente com ansiedade, possa ver que possíveis saídas e ver como é a resolução de um caso clínico. Desta maneira eu quero contribuir, né, com essa cultura de saúde mental, que é possível, né, ter saúde mental. Porque a psicologia muitas vezes fala de adoecimento, mas eu quero falar aqui do adoecimento, mas quais são as soluções para essas possíveis curas aqui, tá bom? Então, lá eu falo de a diferenciação de uma queixa latente e queixa real, tá bom? O primeiro passo aqui para começar a entender é começar da base, né? Do diagnóstico. O nosso paciente ele está aqui com uma queixa, que é um diagnóstico de burnout e ansiedade, né? Então a síndrome de burnout também, que é conhecida, né, como esgotamento profissional. O meu TCC foi sobre isso na faculdade e eu quis responder ali o burnout dentro da vida religiosa, né, dos padres, dos sacerdotes católicos. Creio que poderia ter sido um trabalho mais bem elaborado, mas me faltavam ali alguns recursos, né? E também nós estávamos justamente no primeiro ano do isolamento, então foi bem complicado realizar esse trabalho, porque as entrevistas que iriam ser presenciais tiveram que ser online, enfim. Mas eu tenho um gosto aqui por esse trabalho, por essa temática do burnout também. E vamos lá, ele não está descrito aqui no DSM, né, que é o livro azul, que eu sempre utilizo aqui para trazer também algumas referências para a gente discutir. Mas a OMS inclui ele dentro do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, como um fenômeno ocupacional. E a OMS define, então, o burnout com 3 dimensões principais, tá bom, pessoal? Vamos lá, 3 dimensões principais aqui para vocês acompanharem comigo, olha. Sensação de esgotamento ou exaustão de energia, o que é muito comum, né? A famosa fadiga
física e emocional persistente e relacionada ao trabalho, aumento do distanciamento mental em relação ao trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismos relacionados ao trabalho, uma atitude de desapego ou ceticismo em relação às responsabilidades profissionais, redução da eficácia profissional, uma percepção de diminuição de competência e realização no ambiente profissional. Burnout, eu gosto sempre, quando eu vou falar do burnout, foi a minha, como eu disse para vocês, né, algo que eu quis investigar lá dentro do meu TCC, né, no meu trabalho de conclusão de curso, porque o burnout eu enxergo particularmente ele numa linha muito tênue entre, de fato, um adoecimento do trabalho que ocorre ali por causa do trabalho e um adoecimento da vida que a gente leva para o trabalho. Então eu acho isso muito delicado. No outro estudo de caso, se vocês verem lá quando eu falo do TEPT, quando eu falo da esquizofrenia, eu consigo delimitar melhor as circunstâncias. E aqui no burnout, pelo menos no meu ponto de vista e dentro da minha prática clínica, as coisas se confundem em você. Esse aqui é o primeiro sinal de alerta, né? Você deve estar atento a esse diagnóstico de burnout. E nós temos aqui uma outra queixa que é a ansiedade, né? Então, preciso começar a verificar com o nosso paciente a queixa latente. E aí vocês vão perceber, porque eu separo dentro aqui no bom atendimento algo muito interessante que é a seguinte, olha, eu vou colocar aqui para vocês perceberem. A queixa latente da queixa real, tá? Então, talvez você nunca tenha percebido isso, e aí você vai ter que começar a entender como eu faço um raciocínio clínico e o que eu estou querendo ensinar, explanar aqui através desse vídeo aqui, que é um vídeo muito simples, hein? Lembrando disso. Dentro da comunidade, vocês vão ter ali supervisões clínicas de 1h30, 2h30, então é muito mais detalhado, é claro, e aqui não é um ambiente para a gente fazer isso. Dentro aqui do histórico do paciente, que eu sempre quero frisar para vocês que a gente precisa saber, tem 2 pontos aqui que é muito importante, né? Uma questão do burnout, como eu disse para vocês, que o diagnóstico a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba confundindo muito bem as coisas, é que tem um relato médico dentro do burnout muito bem prescrito. Por exemplo, no relato médico do nosso paciente, ele relata dores de cabeça frequente, dor no pescoço e na nuca, né? Problemas gastrointestinais e insônia. A insônia nem está só dentro, né, desse problema médico, mas também dentro desse arcabouço aqui emocional. E por isso que no início do nosso vídeo de hoje eu falei que eu quero mostrar para vocês como que a gente vai diferenciar uma patologia de uma psicossomatização. Aqui eu já estou elucidando para vocês o caminho de um raciocínio clínico. E aqui também, olha, essas dores de cabeça na nuca, né? Quando fica muito frequente o pescoço, fica aquela tensão, também tem uma carga emocional aqui de psicossomatização já. E o histórico da demanda, né? O histórico da demanda, ele é tão importante quanto a situação hoje que o nosso paciente está enfrentando. Eu deixei aqui, né, onde está o Wally. Se você não sabe o que é isso, você é novo, tá? Comente aqui pra mim se você sabe o que é o Wally, se já brincou. É um esquema, né? É uma imagem onde tem vários personagens e você tem que achar ali o Wally onde ele está. E o porquê que eu brinquei com isso aqui nesse estudo de caso? Porque se você não sabe aonde está o problema, se você não conseguir encontrar o Wally, você não acaba com a brincadeira, você fica perdido, né? E tem imagens, né? Começa ali desde quadros pequenos a quadros gigantescos. E volto a dizer, né? Se você é novo, não conhece, é muito legal. Assim, pelo menos particularmente, eu gostava de brincar. Eu lembro que vinha em alguns cadernos, né? Já para você circular ali onde está o Wally ali. E imagens no Facebook, né? Essa época do Facebook tinha muitos, né? Encontre o Wally ali. Cara, é uma imagem gigante, ficar achando, enfim. Encontrar o Wally, encontrar aqui a demanda real do paciente, como eu disse para vocês aqui, eu deixei, ó, a demanda real da demanda latente, é tão importante quanto encontrar o Wally aqui nesse jogo. Porque se você não encontra a demanda real, você não consegue progredir no seu caso clínico, você não consegue progredir junto ali do seu paciente. Então vamos lá. Aqui nós temos a questão do trabalho, né? A questão do trabalho que está adoecendo o nosso paciente, segundo ele, é a nova função, pode ser a nova função, pode ser os colegas de trabalho, pode ser o novo chefe. Então, assim, o que está adoecendo, né? Porque se vocês perceberem, tem 12 meses. Olha aqui como que é tão importante essa descrição. Ele é CEO há 12 meses e desde que ele assumiu o novo cargo, ele se sente tenso com a família, né?
Então, o que está acontecendo aqui no trabalho do nosso paciente? É muito importante a gente começar a identificar quais são as pistas, né, que o nosso paciente aqui... Será que é a nova função? Será que é colega de trabalho? Será que é o chefe? Vamos lá. A capacidade cognitiva do nosso paciente está reduzida, tá? Eu disse para vocês que sendo um paciente, né, fala ali o português, obviamente, que é a língua nativa, o inglês e o alemão, é CEO de uma multinacional, tem um cargo muito importante, recebe muito bem, ele precisa ter a sua capacidade cognitiva em pleno funcionamento. E uma das maneiras para que a gente verifique essa capacidade cognitiva do paciente é como ele está com a família dele, como ele está no trabalho dele, como está esse grau de ansiedade, esse nível de ansiedade. É muito comum quando um paciente... Olha para vocês perceberem isso aqui. Vamos usar o exemplo aqui da ansiedade. É muito comum que o paciente com ansiedade mais aguda, ele tem essa capacidade cognitiva reduzida e ele esquece não só das coisas, mas esquece de coisas, não só do que deve fazer, mas do que ele sabe. Um exemplo muito simples disso aqui, eu dei palestra numa escola, era antes do Enem, e eu usei esse exemplo para os adolescentes ali. Falei, olha, vocês estão estudando aqui o ano todo. O que acontece? Qual que é um critério de ansiedade? O que a ansiedade vai fazer com você na hora da prova? Você, imagina que você tem aqui essa capacidade cognitiva de pensamento. E aí você estudou, você foi aumentando, né, a sua capacidade cognitiva, para vocês verem a câmera, né? Você vai vendo aqui, essa capacidade cognitiva está exatamente dessa forma. Chega na hora da prova, você fica tão ansioso que a sua capacidade de raciocínio ela fica profundamente reduzida. Então, coisas que você sabe, por causa da ansiedade, você vai ficando, entre aspas, mais burro. Entenda eu aqui, né, quando eu digo mais burro, para ficar bem didático, para que você consiga entender que você vai perdendo a sua capacidade de reflexão, de resposta, de imaginar, de refletir, enfim. Então, o nosso paciente ele tem aqui um comprometimento já da sua capacidade cognitiva. Nem dormir, né? Por exemplo, aqui, olha, nem dormir ele está conseguindo. Então, olha como que esse quadro clínico ele vai desenhando aqui para um possível caso de burnout, pode ser, porém também é algo que vai para outros campos, né? Para essa esfera da vida que atrapalha que a vida. E a gente precisa entender se é só o burnout ou tem algo por trás disso. E dentro dessa investigação, né, com a família, está tudo bem. Aqui começa uma coisa interessante. Quando ele está com a família, olha para você ver esse raciocínio clínico. Quando ele está com a família, ele sente uma angústia. Mas quando ele fala sobre a família, o que está acontecendo, o relacionamento com a esposa, com o filho, está tudo bem. Então, aonde está o problema, né? Onde está o olho aqui? E ele também começou a parar de praticar os esportes. Então, ele não está praticando nenhum mountain bike e nenhum judô. São dois esportes, né, que presume ele pelo menos uma força física... Eu vou usar a palavra privilegiada, tá? Mas então assim, você tem que ter uma força física para que você consiga ter êxito aqui no esporte, né? Então, o nosso paciente também parou com isso. Então, vamos começar a entender aonde está o real problema e eu tenho certeza que isso pode surpreender e mudar o seu jeito como você enxerga a sua vida, tá? O paciente sempre vem e reclama das mesmas queixas. Então, Pablo, o meu trabalho, eu estou muito cansado, eu chego em casa e fico angustiado. Mas se na família dele está tudo bem, no trabalho dele, olha, nós averiguamos aqui, né? A única coisa, assim, é a capacidade cognitiva dele, que realmente ele está ansioso, não está conseguindo dormir bem e tudo mais. Mas, sim, colegas do trabalho, tá ok. O chefe tá ok, né? Ele foi promovido há 1 ano, então tá ok com o chefe dele aqui. A nova função, ele sabe que é um processo precisa de um processo de maturação. Tudo isso está muito cristalizado na cabeça do nosso paciente. Então, aonde está esse problema, né? Aí começa aqui uma intervenção terapêutica, tá? Eu gosto de fazer essa intervenção terapêutica porque na intervenção terapêutica não é só uma pergunta boba. E não existe pergunta boba em psicoterapia, né? Nem na sua vida para você refletir, é claro. Mas perceba, a intervenção terapêutica, ela leva o cliente, ela leva você... Um exemplo de intervenção terapêutica que não acontece só em terapia é às vezes quando você está lendo um livro. É o famoso insight. Só que nesse sentido aqui, ele é muito mais introspectivo, ele é muito mais para dentro do que para fora.
Então, por exemplo, na terapia, o terapeuta perguntou para ele: como tudo isso começou? Qual foi o ponto que você adoeceu? Quais foram os motivos que levou a essa mudança no emprego que aparentemente adoeceu você? Então, como foi essa promoção? O que aconteceu? Você quis mudar de cargo? Você quis ser CEO da empresa? Você quis esse cargo ainda de mais responsabilidade de liderança? O Léo começa a chorar, o Leonardo chora. É muito importante que você entenda que, diante de sintomas em psicoterapia, diante dos sintomas da sua vida, é preciso que você comece a investigar os escombros, que você comece a investigar um pouco mais detalhadamente quais são os possíveis motivos, os possíveis gatilhos, porque isso aqui faz toda a diferença, né? Leonardo chorou. E o porquê que ele chorou? Que ele achou que é bonzinho, né? Que foi legalzinho? Não. Porque, olha que interessante o que eu coloquei aqui, um insight para vocês. Olha, o que nos adoece, na maior parte das vezes, são nossas faltas com a verdade. Então, falando em verdade, vamos ao real, né? Como eu disse para vocês, nós temos aqui a queixa latente, diferente da queixa real. A queixa latente é tudo isso que ele traz. Percebam a possível queixa real aqui, olha. A verdade, né? Então, Leonardo ele diz o seguinte, abre aspas, cometi um erro durante o processo interno de promoção na empresa. Na verdade, olha a palavra verdade, eu cometi uma trapaça. Eu nunca pensei que seria capaz de fazer isso, mas fiz e me arrependo, mas já não consigo reparar. E o que o Leonardo fez, pessoal? Olha aí que interessante. Ele falsificou certificados e ele ainda subordinou um dos avaliadores. Olha aí. Aqui ele entrou em uma confusão tremenda, porque ele está ocupando um lugar que ele não deveria. Então, todos aqueles sintomas que nos levam a um possível burnout, e que, de fato, na hora que a gente vai analisando, através da narrativa, nós tenhamos aqui uma propensão maior a acreditar que é um burnout, tudo que ele está sentindo não é... Eu entendo que o burnout não é no sentido de patologia de adoecimento. Entendam agora muito mais como um adoecimento, mas de uma psicossomatização, que é viver uma mentira que adoece. E esta mentira que adoece, quando o Leonardo ele fala agora a verdade, não, olha, eu falsifiquei certificados e eu subordinei um dos avaliadores, ele começa a ter períodos de lucidez. E por que isso é importante? Porque a saúde mental e a verdade, elas caminham de mãos dadas, tá? Eu nem vou falar lado a lado, mas elas estão unidas. Não é possível que você tenha saúde mental se você não conseguir falar a verdade, ter acesso à verdade sobre si mesmo, sobre as circunstâncias, sobre a vida. E isso não é coisas muito profundas no sentido de são os grandes filósofos que terão acesso a esse tipo de informação, não. Pode ser complexo, mas a pessoa que está atenta ao seu próprio interior, ela terá uma capacidade cada vez maior de dar uma resposta mais autônoma na realidade. E por que isso é importante? Eu vou trazer uma coisa aqui que talvez seja um pouco complicado, principalmente dentro de uma linha de psicologia acadêmica, pelo menos isso na faculdade eu não vi. Nós temos algo que se chama consciência moral. Então, venham aqui comigo para que vocês possam perceber o que acontece diante de uma consciência moral, né? O que eu quero dizer com consciência moral? Dentro da psicoterapia, nós não podemos ficar julgando o nosso paciente, né? Eu indico que você não faça isso nem na vida, tá? Ficar julgando o paciente. E nem você ficar se julgando também diante dos erros que você cometeu. Mas nós temos como se fosse uma voz interior, uma voz interna, que fala para nós muitas vezes, olha, isso aqui é errado, não vai por esse caminho. Algumas pessoas acreditam que é um sexto sentido, outras pessoas que é uma intuição divina, outras pessoas dizem que é a consciência, o superego, enfim. Mas é algo que vai nos dizer e vai, às vezes, colocar um limite, e é um limite que tem que ser estabelecido. Agora, suponha que você vai construindo a sua casa sobre um castelo de cartas, né? O que acontece quando as cartas estão montadas? Pode ser a casa de cartas, um castelo de cartas mais bonito do mundo.
Só que o primeiro vento que bater, desaba tudo. E assim funciona também a estrutura da nossa saúde mental, da nossa sanidade mental. Quanto mais verdade eu tenho, essas cartas, o nosso castelo não está sendo feito sobre cartas aqui, está sendo feito sobre pedra, porque o vento não vai derrubar a pedra. Agora, se a minha estrutura psíquica ela está sendo desenvolvida sobre essas cartas, o que vai acontecer? Você, além de estar vivendo uma mentira, você vai viver com medo de ser pego através da mentira. Eu vi um vídeo uma vez do Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, tem vários seguidores aqui no YouTube e tudo mais, e ele falava assim, todo político tem um traço de psicopatia. E o Pondé, as palavras dele, é que o político, uma pessoa normal não conseguiria viver igual um político, porque um político mente, continua vivendo, enfim. Esse tipo de estrutura psíquica, para que uma pessoa consiga viver na mentira, tem que ter um quê de maldade. Por isso que eu trago para vocês aqui, para que vocês possam ver essa coisa da consciência moral. Porque a consciência moral, nós não podemos não ter consciência moral. Nós podemos querer agir de maldade e aí, né, cometer um mal, enfim. Isso nós podemos fazer através da liberdade. Agora, você não pode dizer que pelo menos 1% que você não enxerga que aquilo é um mal, que aquilo é um erro. Por isso que, diante dessa psicoterapia com esse paciente de hoje, com o Leonardo, que é um diretor, né, multinacional de uma grande empresa, nós podemos perceber pelo menos 2 pontos muito importantes. Primeiro, a mentira adoece. Segundo ponto, se não houver a verdade, esta mentira vai acabar com a sua vida. Não só no sentido de adoecer, mas que o paciente vai começar a tomar remédio, o paciente vai começar a fazer psicoterapia, o paciente vai começar a fazer um tanto de coisa, mas a vida dele nunca vai entrar no eixo. E aqui tem um detalhe importante. Ele diz que não consegue mais reparar, porque o processo já foi feito. E dentro da psicoterapia, por exemplo, nós poderemos encontrar novas possibilidades. Qual é a reparação ao maior nível possível que pode ser feito para que ele não carregue mais essa culpa e que, de fato, possa haver uma reparação? Porque dentro da linha de pensamento do paciente não há saída. E talvez isso trouxe ele aqui para a psicoterapia. Porque ele não está enxergando a saída e o nosso papel vai ser exatamente mostrar a saída. Se você gostou desse estudo de caso, de patologia, né, em a psicossomatização, curta aqui, conheça o meu trabalho melhor e de forma mais profunda dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, que é o link fixado aqui, e eu espero você no próximo estudo de caso.